povo, está começando mais um Maravicast, o podcast que vai contar várias histórias pra você. Você vai ficar pensando na sua vida, vai refletir. E outra, a gente compartilha conhecimento, compartilha experiências de vida. É Maravicherry. Sabe que eu nunca tô sozinha. Yves The Lion está comigo. Oi, minha amiga, uma alegria estar aqui com você sempre. Nosso Maravicast no ar, acompanha a gente aí pelas redes sociais. E hoje nós estamos recebendo ela, que estuda desenvolvimento humano, trabalha com terapia quântica, neurociência, hipnose e nos ajuda a integrar aí os 4 mundos, que é o espiritual, o físico, o emocional. Então eu queria dizer assim que ela é uma pessoa, como diriam os antigos, né? Uma menina estudada, muito estudada. Mas eu acho que mais que isso, viu, gente? Mais que isso. Ela é uma vencedora e uma pessoa, assim, iluminada, uma guerreira, uma pessoa linda. Então, hoje a gente recebe aqui a Patrícia Garcia. Seja muito bem-vinda ao nosso Maravicast. Uma alegria ter você aqui, Patrícia. Ai, que maravilhosa! Gratidão por esse momento, por esse convite. Num momento tão especial que estou aqui na minha reta final. Que delícia estar aqui com vocês. Que gostoso. Que lindo, me emocionei de você apresentando. Isso porque a gente começou a falar algumas coisinhas. Algumas dela, coisinhas, né? Não dá pra tem falar muitas. tudo. Então a gente vai deixar um pouco pra ela também. A gente faz esse bate-bola. Faz o bate-bola. Quando a gente começou a conversar, né? Eu falei pra Ivy, eu falei assim, quero muito que a Paty venha. E aí ela falou assim, a Paty? Eu falei, é. Daí ela falou assim, nossa, sei. Eu falei assim, ela é uma pessoa iluminada, que já me ajudou muito, né? Eu acho que muitos despertares na minha vida. Acho que o primeiro despertar foi a Paty que fez comigo na minha vida. E eu queria muito contar isso pras pessoas, né? Que num mundo onde a gente vive, que a gente fica sofrendo tantos julgamentos, que a gente se cobra tanto, que parece tudo tão pesado, né, Paty? E eu queria contar um pouquinho para as pessoas quem é você e dizer essa importância que você tem na minha vida, acho que não só na minha, como várias pessoas que te conhecem e que vão te conhecer a partir de hoje. Ai, que alegria poder ouvir isso. Acho que o nosso encontro foi tão lindo, tão sincrônico. E da mesma maneira, eu acredito muito que cada encontro, né, tem um grande plano divino para que ele aconteça. E cada encontro, do mesmo jeito que você sente que você acessou novos lugares dentro de você, você sem dúvida também abriu novos espaços dentro de mim. É sempre uma troca muito linda. Que lindo. Mas por falar nisso, né, que a gente vai contar um pouquinho o que a Paty fez. Paty, conta um pouquinho da sua vida, porque você era uma profissional de marketing, ainda é, né, não deixa de ser, mas trabalhando com metas, com prazos, com tempo, com estresse, sem rotina, sem horário. Quando virou a chave pra falar assim, opa, eu acho que eu preciso ressignificar essa minha vida. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Essa é sempre aquele momento que você fala, meu Deus, como eu vou contar tudo isso? Como eu vou contar todo esse rolê quântico em pouco tempo? Mas tentaremos. Acredito que não existe um momento único, né? Eu acredito que o nosso processo de autoconhecimento, desenvolvimento e reencontro com quem nós realmente somos, ele é uma jornada eterna. Então, tiveram vários pontos, assim, cruciais na minha jornada. Mas, realmente, né? Minha bagagem toda veio desse lugar. Estudei comunicação, trabalhei na TV, trabalhei em vários meios de comunicação. Depois disso, entrei muito no universo do marketing, me apaixonei pelo endomarketing. E foi aí que tudo começou a ganhar um novo significado. O endomarketing são estratégias de marketing voltada para a equipe, para os colaboradores. E aquilo foi me apaixonando muito. Então, por mais que eu criava, né? E isso veio de uma necessidade, tá? Não foi de tipo, ai, como você é boazinha. Não. Eu precisava bater metas, eu tinha resultados para alcançar e desejos mesmo de poder realmente contribuir para as empresas nas quais eu já servi um dia. E eu entendia que do meu plano até a execução existiam muitos gaps. E eu queria entender, meu Deus, o que está acontecendo? E foi onde eu fui olhando para dentro e me especializando e entendendo pessoas. Eu precisava que as pessoas entendessem e tivessem o mesmo ponto de vista que eu, para que o nosso projeto pudesse dar certo, né? Não era só meu projeto, era nosso. E foi aí que eu fui me apaixonando muito mais e me redescobrindo na área do desenvolvimento humano. Neste momento, comecei então os treinamentos, né? Muito voltada ainda por um lugar de alta performance, queria o quê? Gerar resultado. Mas foi inevitável não me conhecer nesse processo.
E aí, quando eu fui me conhecendo e me reconhecendo e tirando máscaras e véus que não eram meu e que eu vestia para ser aquela Mulher Maravilha, apresentar resultados e estar competitiva no mercado, foi aonde veio um chamado muito grande de mudar a rota. E aí foi onde eu entendi que eu precisava, eu queria muito falar inglês, já estava com um currículo para a sociedade, assim, legal, né? Já tinha feito graduação, pós-graduação, aquele Master Business. Então, assim, o que vem depois? E eu falava, poxa, vem um desejo de viver uma aventura, de aprender um novo idioma, de morar num outro país. E, sem dúvida, a Austrália me ajudou a reencontrar dentro de mim esse lugar de equilíbrio. Porque lá as pessoas vivem muito diferente desse sistema, onde a gente só trabalha. No Brasil, nós somos muito trabalhadores, né? E aí eu fui entender de onde vinha esse lugar. E por que lá as pessoas surfavam às 9 da manhã na segunda-feira? Eu tava lavando louça cedo na segunda-feira, morava de frente pro mar, e a galera surfando o mar lotado. Gente, e eu queria entender o que acontecia. Peraí, mas como elas vivem? O que elas do comem, que se alimentam? do que se alimentam. E aí eu fui tentar entender e confesso pra vocês, foi um processo desafiador no começo, porque eu vinha de um sistema onde é muito honroso você trabalhar muito. Sim, você ser muito guerreira, trabalhadora, trabalhar muito. E descansar, lazer, surfar segunda-feira às 9, 10 da manhã, era uma coisa assim, era um caminho que eu não conseguia processar. Então, o autoconhecimento, com esse desejo de me ressignificar numa nova cultura, num novo país, me ajudou a quebrar muitos paradigmas. E aí, reequilibrando os conhecimentos que eu tinha sobre a psique humana, sobre o comportamento humano, sobre o desenvolvimento, integrando aquilo dentro de mim, principalmente, e a diferença de quando você começa a viver num ritmo natural, de quando você começa a viver em comunhão com a natureza, de quando você sabe que você trabalha, mas que você também descansa, que você também vive de outras maneiras, que a vida não é só o trabalho, né? E isso não era tão novo para mim, mas eu não sabia viver. Porque antes disso, né, pode contar as datas? Pode. Em 2010, 2010 para 2011, eu fiz minha primeira formação em coach. E o coaching, né, o processo de coaching, ele tem uma ferramenta que chama a Roda da Vida, que é uma roda que tem todas as áreas da sua vida, são 12 áreas. Então ali, eu já tinha consciência de que eu, Patrícia, não conseguia nutrir todas as áreas. Eu tinha áreas muito boas, então a área do propósito, né, a área de autoconhecimento, a área de saúde, eu cuidava dessas áreas. Mas a área de vida social, a área de espiritualidade, a área de vida e plenitude... O que seria isso? Não me permito. Eu até sentia que era um desperdício. Então, eu estava trabalhando, eu estava estudando, e eu vivi nessa intensidade, porque eu sou escorpiana, com ascendente em escorpião. Eu gosto de intensidade, entendeu? Meu negócio é muito profundo. Então, eu estudava e trabalhava, e eu não conseguia, eu achava um desperdício, eu não tinha prazer em ter lazer, eu não sabia o que eu gostava. Essa é a grande chave. E, de repente, quando você sai desse sistema, onde você tem... já sempre, os mesmos lugares que você vai, os mesmos amigos, toda aquela rotina, e você se joga num outro país, que é do outro lado do mundo. Ali eu tive que me redescobrir. Então, sem dúvida, para mim a Austrália foi uma grande escola, talvez a melhor e a mais desafiadora escola que eu tenho estudado nesses últimos anos de autoconhecimento, porque ali eu aprendi na prática o que era equilibrar a minha roda. E que poderoso foi isso, quando eu dei essa volta. E quando eu consegui trazer um pouco de equilíbrio, né? Porque eu não acredito que nós vivemos equilibradamente sempre, né? A vida, ela é cíclica, ela é movimento, ela é impermanente. Mas quando eu consegui pela primeira vez entender o que era todas as áreas estarem um pouco mais abraçadas e eu tinha um pouco mais de consciência delas. Então, isso foi uma grande transição. Doeu, porque eu acredito ainda que o crescimento dói, mas valeu a pena. Então foi um pouquinho assim. E o que foi mais desafiador, assim, pra você? Porque quando você fala, né, de olhar, eu tô vendo alguém surfar às 9 da manhã, a gente meio que não se permite, porque a gente
criado, né, às vezes de alguma, principalmente quando a mãe é muito forte, quando ela tá à frente da sua casa, da sua família, você sente que você tem que fazer a mesma coisa 2 vezes mais, né? Primeiro para dar orgulho para sua mãe, segundo que foi o que você aprendeu, então não dá para você desviar desse caminho. E aí, o dia que você se permitiu às 9 horas fazer um caminho, sei lá, uma caminhada na praia, qual foi a sensação? Como é que foi esse começo, assim? Foram várias etapas. A primeira delas foi, sem dúvida, um julgamento. Olhar e falar, não consigo entender. Como isso pode ser um país tão rico se as pessoas não estão trabalhando a essa hora? Como que a economia aqui funciona? A gente entra em conflito, né? É um conflito de valores, um conflito de paradigmas, né? De como você acredita com que as coisas acontecem. Então, ali... E como eu já vinha de um processo de autoconhecimento, estudando bastante sobre o desenvolvimento humano, eu falei, uau, olha o tamanho das crenças que eu tenho aqui. Olha o tamanho das limitações. Como que pode ser minha vida um momento que eu liberar e soltar isso? Como pode melhorar isso? Porque eu já achava que minha vida era incrível. Vivendo naquele sistema de trabalhar muito e me divertir muito pouco. No sentido de me divertir fora do trabalho. Sim. Porque como eu amo muito o que eu faço, e eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo vão se reconhecer, quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente não tá trabalhando. Não tá trabalhando. Eu não trabalho nunca. Só que existem outras áreas a serem nutridas, né? E, por exemplo, a minha área amorosa foi algo que eu consegui destravar só lá na Austrália. Porque exatamente eu não dava espaço. Então, no primeiro momento veio o julgamento, depois eu tive compreensão de que eu tinha aquelas crenças, e aí eu queria sair da onde eu estava. Eu queria sair daquela margem e também ser aquela pessoa que surfaria e teria sucesso ao mesmo tempo. Porque eu entendi que era possível. E isso foi lindo, quando eu entendi que tudo era possível. E aí foi onde eu comecei a transição. Então, claro que tinham momentos que eu me sentia culpada de viver no paraíso e saber que tinham muitas pessoas que não tinham essa mesma oportunidade, minha própria família, né? Então, tiveram muitos desses conflitos, mas aos poucos eu fui ressignificando e entendendo que cada um tá onde tem que estar, de acordo com as suas escolhas, né? E que cada um vai colher exatamente, né? A lei da semeadura não existe um outro caminho, você vai sempre colher o que você tá plantando, e eu tava disposta a ver a vida além. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou ali a ir soltando para experienciar novas coisas. E aí foi acontecendo de um jeito lindo. Porque quanto mais eu me entregava, soltava o controle, me permitia viver novas coisas, mais a vida me surpreendia. E aí é um caminho apaixonante. De você querer mais. Fala, meu Deus, eu quero me divertir mais. A vida pode ser ainda mais incrível. Bora surfar às 10 da manhã. Ô, Paty, como é que você começou a levar isso para as pessoas? A passar isso para as outras pessoas? Porque é difícil, a gente fala, a gente escuta assim, fala, nossa, que mágico, né? Mas é mágico, é assim? É um passe de mágica, é um plim? Não é assim, é um processo. Como é que você começou essa caminhada? Dentro de mim sempre existiu um lugar onde eu sempre gostei de compartilhar as coisas. Mesmo que fosse, assim, coisas simples. Desde criança, eu tenho, inclusive, cenas da minha infância onde minha irmã e meu primo estavam jogando videogame e eu fingia que eu estava entrevistando eles para eles contarem como era a experiência de estar competindo no videogame. Porque eu queria que as pessoas compartilhassem o que elas estavam vivendo. E eu também me compartilhava ali de como estava sendo a minha experiência assistindo eles. Então eu sinto muito esse dom de realmente, né, acredito muito que a gente vive várias e várias vidas e que nessa eu escolhi comunicar a transformação. Então não é nunca de um lugar externo, é sempre a minha experiência, o que eu vivi, o meu ponto de vista dentro de tudo que eu aprendi. Então, os métodos hoje, de tudo que eu faço, é muito meu, é muito da minha experiência. E eu acredito e sempre digo, né? A gente sempre vai levar o outro até onde a gente conseguiu ir. A gente conseguiu ir. Então, é muito desse lugar. Não é um plim. Foi o que eu disse, eu acredito que são muitos plims. São muitas varinhas mágicas que vão tocando, né? E nos transformando todo dia um pouquinho mais. Isso é muito bacana. Quando você falou, resolvi ir para um outro país, essa experiência, isso transforma muita gente. Eu tive essa oportunidade também de sair, de passar um tempo fora.
E eu me lembro da sensação de liberdade, não da liberdade de estar longe das pessoas, mas era aquela liberdade daqueles conceitos que a gente vai aprendendo a vida toda, que você vai sendo doutrinado a vida toda. Preconceitos, né? Você precisa ser assim, falar dessa forma. E aí quando você fala assim, não, peraí, dá licença, eu vou aqui, já volto. Parece que a gente se olha e se vê de uma outra forma. É uma oportunidade da gente se ver, e aí você se abre para o mundo. Então, quando você falou, eu precisava sair um pouco, eu precisava me permitir viver uma outra coisa, parece que a gente se abrir, dá liberdade, né? Dá liberdade pra gente se conhecer, pra gente se ver também, aquilo que às vezes no ambiente da gente a gente não consegue. Que às vezes a gente tem umas podadas. Umas podadas, né? A gente não consegue. Eu achei muito, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho, Paty, voltar um pouquinho lá na sua infância. Eu queria que você falasse das dificuldades, como é que você se tornou essa mulher tão forte? Para mim, você é uma mulher destemida. Como é que você se tornou essa mulher tão forte? O que foi acontecendo na sua vida para você ir vencendo? Teve um grande líder, assim, que eu trabalhei junto, que era um padre, inclusive, e ele sempre falava, pra gente poder contar do futuro e dos novos projetos, a gente tem que sempre olhar pra trás pra ver de onde a gente tá vindo a nossa história, né? E, bom, eu tive a oportunidade de experienciar, porque hoje eu vejo que foram presentes, né? Ter vivido um momento onde meus pais se separaram, onde o meu avô, né, assumiu muito um papel e a paternidade ali, e o quanto ver a minha mãe assumir também esse lugar de tomar a frente, de cuidar da gente. Então, logo que meus pais se separaram, eu fiquei já existia isso dentro de mim, assim, um incômodo, que eu saí sozinha, com 10 anos de idade, na ladeira, em Aparecida, pedindo emprego. Sem comunicar ninguém na minha casa que eu saí pra fazer. Uma criança de 10 anos. E eu voltei com um emprego. Eu voltei e comuniquei, então eu começo o próximo final de semana e eu vou trabalhar sábado e domingo na loja tal. E pra sua mãe, tudo bem? Eu acho que a minha mãe tava no meio, né, daquele momento do divórcio e de tantos lutos e de tanto desafio que eu nem sei, eu acho que eu nunca perguntei pra ela, mãe, o que você achou quando foi? Uma ótima pergunta, hein, pra eu fazer hoje pra ela. E dali começou um lugar de eu preciso prover pra mim, eu preciso ser independente, eu não quero que a minha felicidade esteja nas mãos de ninguém. Tão pequena, né? Que louca, que doida. Mas como foi importante. E ali eu cuidava de uma criança e também trabalhava numa loja, então eu tinha os 2 trabalhos no mesmo lugar. E eu me lembro, às vezes até me emociono quando eu me lembro, porque eu era muito nova e eu entrava muito cedo nessa loja. E tinha dia que eu tava com muito sono, então eu tinha que ir lá fazer a criança dormir. E eu quase dormia com aquela criança no colo. Tadinha. Eu tinha muito sono. E às vezes eu via aquelas crianças podendo, enfim, comer coisas que não tava disponível ali pra mim, né? E aquilo foi... Aquelas coisas eu nunca me conformei. Eu sempre queria mais. Eu falava, não, hoje pode essa ser a minha realidade, mas eu vou escrever uma história diferente. E aí, tudo que eu sempre pude fazer, eu sempre fiz de cada problema uma oportunidade. Sempre. Eu sempre olhava pro problema. Por exemplo, sandália Melissa. Era o meu sonho de ter naquela época. Eu lembro que meu primeiro salário, eu comprei uma calça jeans, que era o meu sonho, e uma sandália Melissa. Porque assim, ninguém podia me dar. E eu tinha entendido que assim, ninguém ia poder fazer por mim, eles já estavam fazendo o melhor que eles podiam. Então, e eu tive espaço, isso foi importante, a minha mãe nunca me proibiu. Pelo contrário, eu não consigo lembrar cenas dela desacreditando em mim, sabe? Era sempre de um lugar assim, nossa, essa menina... Meu avô tinha muito orgulho, ele achava o máximo
que eu voltava embora pra casa assim, olha que menina, ela que comprou essa calça, ele contava pra todo mundo. Você acredita que ela trabalhou e foi ela que comprou? Que legal isso. Legal. E é legal porque ressignifica essa coisa do dinheiro também, né? Que é um problema que a gente tem muito. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem. Às vezes você ganha um pouco a mais e fala, será que eu mereço tudo isso? Vai acabar. Né? E quando você, desde pequena, você entende que você trabalhou, você vai comprar, isso é seu, você vai conquistar. Eu acho que você muda essa chavinha também, né? Porque isso é uma coisa muito, acho que, das pessoas antigas mesmo, né? De situações, de repente, que a gente passa quando é criança, né? Eu lembro que teve uma situação na minha casa que eu não esqueço, eu não lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 7 anos mais ou menos, e que meu pai tinha emprestado dinheiro, não tinha conseguido pagar, e o cara tinha ido na minha casa buscar a televisão. E aquilo me doía, e eu falava assim, o dinheiro é ruim, entendeu? Porque, poxa, se a gente não tinha, pediu emprestado pra esse moço, e ele tá vindo aqui buscar tudo que eu tenho, vamos supor, né? A minha TV, isso não pode ser bom. E aí você começa a entender as coisas de uma outra forma, né? Até você entender, não, tá tudo bem, não vai tirar nada daí e tal. Aquilo ficou na cabeça, né? E eu tive muito problema com isso, né? Até hoje ainda fico, não, será que eu mereço? Não, eu tenho que guardar. Então você fica meio preso em algumas situações, fica ancorado, né? Fica ancorado aquela emoção relacionada àquele tema. Então, isso é um dos temas que eu mais trabalho hoje, né? Na manifestação, prosperidade, trazer o merecimento. Porque, infelizmente, a realidade do Brasil ativou em nós esse lugar de escassez. Sim. De que sempre vai faltar. De que vai faltar, vai dar ruim. Então, guarda, porque em algum momento você vai precisar. Exato. Então, olha, né, hoje que eu acredito muito na lei da atração, olha o que você já emana para a vida, olha o que você já vibra para a vida. Né, que vai faltar. Então, a vida vai te dar sempre o que você acredita. A vida é só um espelho, ela só retribui o que você acredita. Então, sem dúvida, eu me lembro de muitos momentos onde eu achei o dinheiro uma coisa muito ruim, muito difícil, muito triste. Né? Porque eu olhava para as brigas dos meus pais, eram sempre por essa situação, né? Eu olhava depois a minha situação mesmo, de não poder brincar, de não poder ser criança, porque eu queria também ter outras coisas, então eu precisava trocar o meu tempo para que eu pudesse ter aquelas coisas, né? Mas a vida é tão maravilhosa que eu tive a oportunidade de escolher em algum momento olhar diferente, ressignificar isso. E todos nós temos essa oportunidade. Todos nós. Né? Eu acredito que esse é o grande ponto, assim, da nossa vida hoje, comunicar e servir os outros de que é possível, tá disponível. Se eu conseguir, você também consegue. É isso que eu me inspiro muito em outras histórias, em outras pessoas. Quando eu vou estudar as pessoas mais incríveis, elas não tiveram um passado fácil. Mas elas puderam escolher quem elas queriam ser. Então, é muito desse lugar, assim. E aí, eu me vi desde pequena essa criança incomodada de não aceitar. Até hoje, eu sou essa pessoa que minha mãe fala, minha filha, não aceito. Posso aceitar a realidade atual, mas o futuro eu vou construir. Amanhã, eu construo hoje. É fazendo algo diferente hoje. O que eu vou fazer hoje para eu colher amanhã? Então, é muito nesse lugar, assim, de assumir a vida, de tomar a vida para mim. Ela é minha e eu quero fazer o melhor que eu posso. Então, não foi fácil. Claro que eu tive momentos maravilhosos da minha infância também. Mas, em muitos momentos, eu me vi aquela criança um pouco adulta. Muito responsável, né? Eu sou a irmã mais velha. Então, de ter que dar exemplo. Então, não foi fácil, né? E eu acho que isso, né, por mais que a gente fale, você falou um pouquinho disso de dor, né, que a gente às vezes aprende na dor, né, que a gente acredita nisso, mas eu acho que geralmente quando a gente passa por desafios na vida, né, embora naquele momento pareça muito difícil, né, e você às vezes até se culpa porque você tá passando por aquilo, você sempre vai aprender alguma coisa. Parece um mantra meio ideológico, mas é muito real, não é, Paty? Tem algo que eu li no livro do Napoleão Hill. Tem várias frases num livro dele lá, incrível. E tem uma frase que eu sempre repito ela pra mim quando eu tô no meio do tsunami. Eu lembro e falo, o que eu estou me tornando é muito maior do que o que eu tô passando. O que eu tô me tornando. Então, assim, aí eu penso, Patrícia, imagina só. Eu fico brisando. Isso é bom, isso eu falo, Paty, imagina só quem você vai se tornar depois que você aprender a lidar com isso. Depois que isso não doer mais. Depois que isso te ensinar e te fazer um mestre sobre esse tema. Vai ser
incrível, então bora lá. Claro que tem momentos que a gente chora, né? Tem momentos que eu quero viver aquela dor, que eu preciso, nós precisamos passar pelo processo. Então tá, hoje eu vou ficar aqui jogada na BR, chorando, mas amanhã é um novo dia e eu vou me lembrar que eu vou me tornar alguém muito maior do que aquilo que eu tô passando. Porque tá aí o grande ponto, né? Quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente foca muito na dor, foca muito no problema. Sim. E aí não enxerga que ele vai acabar. Eu tô numa fase agora que eu tô estudando sobre trabalho de parto. Então eu estou, assim, quase especialista no tema. Juro. E aí tem uma coisa que a gente aprende no processo, que é, lembra que cada contração, cada dor é uma a menos. Que você tá mais perto de encontrar com seu bebê. Olha só que maneira de ressignificar. É verdade Porque se mesmo. você tá ali naquela contração e pensando, eu não aguento mais essa dor. Vou ficar sentindo isso por muitas horas, ou seja, já tá lá no futuro, na ansiedade, achando que isso vai durar muito tempo. A sua mente, você vai perder pra sua mente. E aí, olha de um jeito diferente, olha e fala, quem eu vou me tornar quando isso terminar? Porque vai acabar, tudo é impermanente, eu não vou ficar aqui pra sempre tendo essas contrações. Então, é mais ou menos nesse sentido, de lembrar que a gente vai se tornar algo muito maior do que aquilo que a gente tá passando. Você teve pessoas que te ajudaram, assim, na sua caminhada, que te estenderam a mão naquela hora que era crucial, que você estava precisando muito e veio aquela mão e falou, vem cá, vem que eu te ajudo. Você teve pessoas assim? Eu tive sim pessoas, algumas, não muitas. Às vezes pessoas até que nem sabem, né, que foram esse braço, porque às vezes foi um podcast que você ouviu naquele momento que você tá desistindo, às vezes foi um livro, às vezes foi um abraço na rua, né, e às vezes milagrosamente as coisas acontecem. Eu sofri um acidente na Austrália, eu fui atropelada lá, de bicicleta indo pra escola. E aí, quando você me pergunta se eu tive pessoas, claro que eu tive muitas pessoas ao longo da jornada, mas isso me chamou a atenção de um jeito, porque eu não sei se eu teria a capacidade de ter feito isso por alguém, né? E até me coloco vulnerável, assim, porque talvez muita gente fale, nossa, mas eu faria isso por alguém. Eu tinha acabado de ser atropelada, eu tinha poucos meses de Austrália, falava quase nada de inglês. E uma mulher me viu, ela passou de ônibus, ela assistiu o acidente. Ela parou o ônibus e ela desceu e ela ficou comigo até tudo se resolver. Que legal. E ela me abraçava e eu chorava. E assim, ela não entendia nada que eu falava, eu quase não entendia ela. E ela estava ali, como uma mãe, como Maria, como uma manifestação divina de que assim, você nunca vai estar desamparado. Nossa, me emocionei. Aquilo foi muito mágico. Porque eu falei, uau, porque na correria do nosso dia a dia, quem para? Exatamente. Sabe? Por uma pessoa, assim, então isso mexeu muito comigo. Mas sim, já tive muitas pessoas que me ajudaram. E muitas vezes eu fui a pessoa que mais me ajudei. Isso é legal. Eu fui aquela pessoa que não desistiu de mim. Ninguém mais acreditava, todo mundo já tinha jogado a toalha. Mas eu tinha uma esperança. Tipo, Anitta, parabéns pra mim. Não é? Mas é. Quantas vezes, gente, sério, antes de eu sair do Brasil, eu lembro que eu ia todo dia na academia às 5 horas da manhã. A hora que eu terminava às 6 da manhã, todos os dias eu fazia um stories, batendo no meu ombro e falava, bom trabalho, menina. Você bom venceu. trabalho. Porque você se deu a mão hoje, você escolheu se ajudar hoje. Você escolheu ser sua melhor amiga. É verdade. E às vezes as pessoas não fazem isso, né, Paty? Ou as pessoas têm vergonha de vergonha, reconhecer que elas são incríveis, que elas são maravilhosas, que a gente é luz e sombra, mas que tem uma força dentro de nós. Então é nesse lugar, assim, que eu tô sempre me resgatando. Peraí, tá difícil agora, mas olha pra sua história, olha tudo que você já fez. Ah, você é muito incrível. E tá certo. Se porque ame. A gente começa a achar que se você valoriza você é arrogante. Exatamente. Mas existe A uma... gente aprende assim. Exato, mas é uma diferença muito grande. Muito Porque se você grande. também não se valoriza, né? Eu sei que eu preciso fazer isso também comigo, mas se a gente não se valoriza, quem vai? Não é? Mas esse foi um caminho de muita cura que eu precisei pra acessar esse lugar e hoje falar isso. E acredito eu que a grande maioria da minha audiência, pelo menos, não vai entender isso de uma maneira arrogante. Não. Elas vão entender isso e vão falar, eu concordo, porque hoje eu também ajudei elas a olhar pra elas dessa maneira. Exatamente. E eu precisei de pessoas que me ajudaram, eu precisei me desenvolver pra que eu pudesse olhar e falar e me reconhecer, me empoderar de quem eu sou. Porque no final, é tudo sobre eu
E a consciência divina e Deus não é mais sobre ninguém. As pessoas vão vir estender as mãos. Os anjos vão ser colocados no caminho. Mas eu não levantaria daquele chão se eu também não escolhesse. Então a decisão é sempre nossa. Foi importante, Deus mandou um anjo, uma anjona ali. Uma anjona, né? Mas não seria possível se eu também não escolhesse. Então eu sempre volto para esse lugar de que assim, você não é vítima de nada. Ninguém é vítima de nada. Por mais que naquele momento eu fosse vítima, eu tinha acabado de ser atropelada e foi na minha traseira ainda. Nas costas da minha bike. Eu nem vi o que estava acontecendo. Eu só vi voando tudo. Juro. Mas o quanto, de alguma maneira, existe um propósito. Então, olhar para tudo com um propósito, olhar para tudo e entender. Ok, a grande consciência me guia, tem um propósito para tudo. Eu tô aqui para aprender, tô aqui para relembrar quem eu sou. Então, tá tudo bem, tá tudo em harmonia. Mesmo olhando pro caos. Tá tudo em harmonia. Tá tudo bem. E quando a sua mãe começou a observar as suas mudanças, porque você ficou um tempo longe, mas vocês se falavam. Como é que era pra ela? Ela falava assim, alô, filha, Paty, é você mesmo? Era mais ou menos assim, porque a gente muda, né? Sim. Essa coisa que a Ivy tava falando de se conhecer, parece algo tão clichê, mas é tão difícil. É muito difícil. É tão difícil não, vai desafiador. É, Ela, a desafiador. palavra difícil é proibida no nosso proibido. vocabulário. Difícil significa Desafiador. falta de preparo. Não. Se a gente não tá preparado, o que a gente faz? A gente treina, a gente se prepara. É desafiador. Desafio a gente vence. É. E aí, como é que foi? A minha mãe começou a ver a mudança, que foi muito grande, e eu ainda morava aqui no Brasil. Teve um dia que eu trabalhei até tarde, lá em Aparecida, e num sábado, cheguei em casa tipo 8 e pouco da noite, trabalhei aquele dia inteiro, saí do hotel cansada ali, mas feliz, missão cumprida, e quando eu tava na rua de casa, veio um carro e me acertou pesado. E ele bateu bem, assim, estragou bem o carro, ninguém se machucou, graças a Deus. E eu encostei o carro, desci na paz de Já. Adoro falar isso porque as pessoas dão muita risada sempre. Desci e o rapaz estava chorando, desesperado. Ele falou que ele não tinha habilitação, ele estava num carrinho mais velho ainda que o meu, que já era um carro velho, e falando que a esposa, que ele só comprou aquele carro para poder levar e buscar a esposa que ia ter neném. E que ele não queria não ter um carro pra poder experienciar aquilo com ela. E que ele ia dar um jeito de me pagar, mas que eu não podia chamar a polícia. E nisso, eu avisei minha família que eu tava na rua de casa. Minha irmã foi lá na hora me socorrer. Minha irmã é advogada. Chegou lá, tipo, não, é lógico que a gente tem que fazer boletim de ocorrência. A gente tem que legalizar tudo. E eu falei, não vou fazer. E aí, porque ele tinha me pedido, eu acreditei, eu senti, sabe? E ele falou assim, eu te levo até a minha casa, te mostro onde eu moro, e eu te dou a minha palavra de que eu vou consertar seu carro. E eu falei, tá bom. Segui ele mostrou onde era, voltei pra casa, parei o carro, jantei. E eu tava muito calma. Minha mãe e minha irmã estavam doidas. Com medo de eu ter machucado alguma coisa, queria que eu fizesse raio-x e nananã. E elas falando, você é doida, você vai perder o carro, você vai ficar com prejuízo. Nananã. Eu falei, tá bom, se eu ficar com prejuízo, tá tudo bem. Porque tá tudo bem. Na semana seguinte, estávamos reunidos em família. Resumo da ópera, só pra vocês saberem, ele pagou. É isso que eu ia perguntar, ele na pagou? segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda ele já pagou o conserto do carro. Final de semana seguinte, minha mãe contando pros meus primos num churrasco em família no sábado. E aí foi aí que eu falei, nossa, que legal ver o ponto de vista dela. Ela falava assim, não, a Paty, ela tá tão diferente. Por que bateram no carro dela e parecia que ela tinha ganhado um carro novo? Ela tava numa paz. E aí eu falei, uau, olha só o ponto de vista dela, né? E foi onde foi validando, porque eu realmente me senti em paz quando tudo aconteceu. Não foi uma coisa que eu queria forçar uma situação, porque a gente não consegue forçar coisas por muito tempo. A gente não consegue usar máscara, ainda mais dentro de casa. Não existe isso. Então foi uma coisa realmente natural, foi verdadeiro aquilo dentro de mim. E aí minha mãe contando pra todo mundo, não, a Paty. E aí a partir dali, foi muito bonito, porque a partir dali o caminho se abriu um pouco mais dentro da minha casa, sobre esse lugar mais positivo de ver a vida, sobre a gratidão, porque antes eu era um meme na minha família, entende? E aí, de repente, aquilo foi sendo integrado, porque eu não ficava pregando pra ninguém, eu simplesmente comecei a viver. E a minha vida, o meu jeito,
As minhas obras foram comunicando muito mais do que qualquer coisa. E foi lindo, porque depois ela, minha irmã, todo mundo vestia a camiseta dos vencedores, iam pros workshops. E hoje, assim, minha mãe e minha irmã estão sempre no fã-clube número 0. Eu faço uma live e elas estão lá. Que bonitinhas. Eu vou fazer um curso, minha irmã, eu quero estar lá. Isso, pra mim, é impagável, assim. Impagável, né? Maternidade, Paty. Depois de muitas chavinhas aí que viraram durante a sua vida toda, essa chavinha que eu acho que é uma chavinha gigante. Chavão. Chavão. Existe essa palavra? Existe. Porque grávida pode criar tudo, agora que eu esqueço as palavras. Pode tudo. O que virou nessa chavona aí na sua cabeça? Uau. Olha, acredito que o primeiro grande ponto pra mim tem sido o lugar do feminino. A cura do meu feminino, o resgate e o lugar da mulher e da energia feminina numa sociedade patriarcal. Então, acredito que esse foi o primeiro lugar, assim, que eu já venho curando e trabalhando, estudando, movimentando há alguns anos, a Austrália, inclusive, minhas viagens pela Ásia, me ajudaram muito a olhar para isso, a olhar para o meu sangue, para a minha menstruação, para as minhas cólicas, para os meus ciclos, para muita coisa. Só que a hora que eu cheguei nesse lugar onde eu estava ali já consciente que eu estava gerando um ser, veio um lugar assim de um resgate, um chamado aonde estávamos, aonde é que a gente se perdeu quando tudo era, né, de uma maneira equilibrada entre a energia feminina e o masculino, aonde existia uma cultura matriarcal, um respeito, aonde as mulheres eram reconhecidas e respeitadas pelo que elas eram de maneira natural, aonde não se exigia com que a gente tivesse um ciclo linear como os homens, e sim que éramos cíclicas como somos. Então me veio muito forte isso dentro de mim, um poder, uma força do tipo, meu Deus, é muito incrível ser mulher. E por que a gente fica querendo ser algo que não é nosso, que é uma energia masculina distorcida, uma competitividade, uma desconexão com essa força, que oscila, que passa por vários ciclos no mesmo mês. Então, o primeiro grande chamado, assim, desse lugar de gestar e agora estar me preparando para maternar, foi esse grito do meu feminino, de isso precisa ser falado, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser curado em outras mulheres. Fale mais disso. Então me veio muito forte esse lugar. E você sentia, opa, acho que tem alguma coisa diferente comigo? Como é que foi descobrir? Eu achei que eu tava muito doente. Juro. Primeiro porque, assim, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia de endometriose. E eu tinha acabado de descobrir, junto com esse bolo, de que eu teria que fazer a cirurgia, de que eu estava com uma reserva ovariana muito baixa. E aquele medo, e aquela frustração, e aquele lugar de dor, de assim, eu sempre sonhei em ser mãe, e agora como que eu lido com esse laudo, estando tão longe da minha mãe, que tudo que eu mais queria era um abraço, um aconchego, e uma pressão de um relógio que começou a clicar dentro de mim de um jeito agressivo. Aquilo não foi respeitoso, mas foi importante para o meu momento. Porque foi o momento de eu me encontrar com a vida de novo e entender o que eu quero de verdade. E de uma maneira muito rápida tudo aconteceu. E o dia que eu me peguei, que eu descobri que eu estava gestando, eu não imaginava que eu estava gestando. Então, muitas mulheres super conectadas. Inclusive, eu achei que eu era essa mulher. Não De repente, eu estava vivendo aquele milagre, mas eu me senti tão cansada. Eu me senti com tanto sono. Eu sou uma pessoa que tem tanta energia. Então eu sentia um sono. Eu não queria ir pra academia, assim. Eu treinava 2 vezes por dia. Eu ia de manhã e à tarde. Então naquelas semanas ali, eu tava assim... Gente, eu só pensava assim, devo estar com a minha ferritina muito baixa. Porque eu tinha feito uma reposição fazia pouco tempo. E ainda tava no meu pós-cirúrgico. Então num primeiro momento, descobrir... Foi muito esquisito. Nem um pouco, isso, né? Mas aconteceu uma coisa muito mágica. Posso contar? Por favor. Eu tenho uma grande irmã, uma grande amiga, que ela é especialista em ginecologia natural.
E ela que me acompanhava durante o meu processo de cura do meu feminino, de cura da minha endometriose, né? Enfim. Então, ela sabia o meu ciclo melhor que eu. E ela me mandou uma mensagem falando, mana, te desejo uma boa tenda, né? A tenda vermelha que a gente fala, né? De sangrar, de menstruar. E eu surtada, achando que eu tava com uma TPM absurda. E eu falei, mana, você tá entendendo? Eu tô com uma TPM que eu não sei o que vai acontecer quando esse sangue chegar. Porque ele não chega e eu tô tensa, eu tô estressada, eu tô com sono, eu não tô bem, falei pra ela. Eu não tava no meu normal. Foi uma coisa assim, não reconheço o meu corpo. Eu me senti muito assim no começo da minha gestação. E eu acho tão importante compartilhar isso. Falei tão pouco disso, porque eu passava muito mal, então eu não tinha nem tempo de falar isso para as pessoas, porque eu mal tava conseguindo entender o que estava acontecendo dentro de mim. E ali ela falou, vai fazer um teste de farmácia, porque você acha que você tá grávida. Eu, você tá louca, imagina. Mas eu teria que estar bem, não assim, né? Não, e assim, dentro da minha tabelinha... Tava tudo Tava ótimo. tudo certo. Tava tudo certo. E aí, enfim, ela insistiu. Eu fui. Comprei o teste de farmácia. No que eu volto, a hora que eu entro no meu condomínio, lá na Austrália as pessoas têm o hábito de colocar suas iniciais, fazerem placas bem personalizadas. Eu sei que aqui também existe, mas lá é bem comum. E nisso, gente, veio um carro com uma placa NSA 111. Pra mim, Nossa Senhora Aparecida. Uhum. E os números ainda sincrônicos. Quando eu vi aquela placa, eu juro pra vocês, eu senti um murro no meu peito, assim, um tapa, que foi assim, você está grávida. E eu fiquei assim, ó, chocada. Cheguei, e aí eu desci do carro, eu falava, não sei se eu vou ter coragem de descobrir, será que é real? Não é possível, será? E aí, enfim, e aí era. Que demais, né? Foi muito especial. Foi muito especial. E é legal quando você fala essa coisa do feminino, porque, né, a Paty hoje, ela é mentora e aconselha muitas pessoas de uma forma muito incrível, ajudando a gente a se redescobrir. E quando a gente fala do feminino, parece algo assim, ok, você é mulher, você é Tá feminina, aí o tá aí o pronto. feminino. Você pinta o cabelo, faz a unha, você é tão vaidosa, feminina. você é tão feminina. Só que vai muito além disso. Você sente que nós, mulheres, estamos... Não sei se doente seria a palavra, mas acho que às vezes é tão machucado, né? Acho que falta tanto, tem tanto curativo ali. Desconectadas do feminino. Do feminino, você acha? Sem dúvida, absolutamente. O que a gente precisa entender, Paty, assim, que às vezes parece que é tão próximo, mas é tão difícil você conseguir... Você sente, mas você não aceita. Eu acho que a gente não permite, às vezes. Como é que é isso? Eu acho que a primeira coisa é que nós vivemos num sistema patriarcal, onde existe um ritmo muito acelerado das coisas, e nós queremos também ter o nosso espaço no mercado. Eu quero, você quer, nós queremos, e tá tudo bem isso acontecer, porque temos tantos dons. Sim. Por que a gente vai guardar isso apenas dentro de casa, não é mesmo? Verdade. Tá tudo bem quem escolhe ficar, mas a gente quer muito compartilhar isso com o mundo. E aí começam as distorções, porque dentro de um mercado de trabalho, muitas vezes, você entra num ritmo desenfreado, não respeitoso com os seus próprios ciclos, porque nós não somos as mesmas toda semana. Cada semana a gente tá num arquétipo, cada semana você está ovulando, tem semana que você tá menstruando, tem semana que você tá na fase pré-ovulação, e tudo isso impacta na sua performance, no seu nível de energia, no seu humor. Isso é mágico, isso é maravilhoso. A questão é que a sociedade não encara dessa maneira, porque os homens são lineares. E nós somos cíclicas. Então, aí já começa uma grande chave. De esperar com que sejamos as mesmas todos os dias. E nós não somos. E aí começa a desconexão com o ritmo natural de quem nós somos, por natureza. E esse ritmo vai criando, em muitas mulheres, máscaras pra gente se manter ali competitiva, ser aceita, ter sucesso. E quando a gente vê, o buraco vai ficando bem grande dentro de nós. As dores vão vindo, as doenças vão nascendo. Minha endometriose nasceu de um lugar, uma necessidade ancorada sempre numa energia masculina.
Paty, mas você é tão feminina? Acredite. Exatamente por esse padrão de produzir, de gerar resultado, de ser incrível, de competir. E isso vai nos desconectando com o nosso ritmo natural. Então, eu acredito que tudo começa nesse tema. Nesse tema onde a sociedade não colabora zero. A sociedade colabora zero com o nosso espaço de ser mulher. A sociedade colabora zero e a gente desconectada também fica distante, né? Não entende a necessidade, a importância disso. Então você fala, tá tudo bem. A sociedade está me cobrando e eu vou respondendo, vou entregando. E aí quando você vê, você tá naquele lugar de só da entrega, só do externo e para você nada. E cuidar de você nada. E olhar para aquilo que você precisa, nada. Olhar para suas necessidades, nada. Isso também Às vezes difícil, parece né? que a gente tá desconexo, né? Em geral, num todo, né? Num todo. Porque você começa a olhar e fala, não fecha essa conta, não é possível que tá assim, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu vou fazer alguma coisa, sei lá, uma tarefa diária, e às vezes eu falo, quando eu vi, eu já fiz, eu falei assim, mas por que você fez desse jeito? Por que tanta agressividade, sabe? Assim, e nesse sentido mesmo. Sim. Não de agressividade de você ser mal educado, mas de fazer com tanta ânsia. Por que você tem que dar conta de tantas coisas e fazer tantas coisas para provar para quem? Como é que você tá? Como você se sente? Será que é isso que você gostaria mesmo? Quando a gente começa a parar para pensar essas coisas, parece que a gente tá meio fora do eixo. Mas você também não consegue se adequar, porque aí as outras pessoas vão parecer para você um peixe fora d'água. Daí você vai falar, ou só eu tô nadando, ou a galera inteira aqui tá se afogando, entendeu? E aí vem muito, né, o reflexo também da nossa criança interior. Porque se a gente foi muito bem aceita, muito bem acolhida, encorajada, você até tem coragem de ser o patinho diferente. Agora, a questão é que a maioria de nós não tivemos essa infância. Então, aí ali também reflete essa necessidade de pertencimento, que é o natural do ser humano, pertencer, e a dificuldade de realmente despertar. E aí, quem é minha tribo agora? Quando eu resolvo, então, honrar minha ciclicidade, respeitar o meu ritmo natural, e onde é que eu me encaixo nessa sociedade que ainda tem pouco espaço para esse lugar. Então, falar disso, trazer isso, a gente começa já a criar esse incômodo. E tem algo assim que eu sempre digo para as pessoas que eu acredito muito. A grande crise de ansiedade, a grande crise existencial é um grande chamado para você sair de onde você está. Esse buraco interno não é da sua natureza, porque nós nascemos naturalmente para viver em abundância, para viver em plenitude. Então, se existe essa desconexão, esse vazio, essa tristeza, tá na hora de você encarar essas dores. Só que a gente vive numa sociedade que quer viver anestesiada. Sim. Tudo é motivo de anestesiar. As pessoas não veem a hora de chegar a sexta-feira, o famoso sextou, para anestesiar o que foi a doação ao longo da semana. E aí o que acontece? Quanto mais você, de alguma maneira, até desculpem eu usar essa palavra, mas eu não consigo encontrar outra, mas muitas vezes as pessoas se prostituem no sentido de fazer algo que elas não acreditam mais, que elas não amam mais, que tá difícil, mas elas seguem ali por medo da mudança, né? Por medo. E o medo vai trazendo mais o quê? Mais medo, mais vazio, mais desconexão. E mais dependência. Mais dependência, mais carência. E aí quando a gente vê, cadê aquela pessoa? Ela não existe mais. Ela vive na sombra da sociedade, na sombra de alguém. E esse lugar é muito solitário e doído de se estar. Sim. E como é importante a gente olhar para isso. Porque é possível sair desse lugar. E como é poderoso quando você consegue dar esse passo adiante. Eu tô vendo um pouco desse momento agora. Eu deixei um trabalho de todos os dias, convencional, para empreender, para descobrir, sabe, para trazer uma coisa que é da minha essência, que é da minha ancestralidade, para externar uma resposta que eu queria da vida, sabe? E como isso me trouxe luz, como isso me trouxe poder, como eu tô... É como se eu tivesse
pairando, assim, sobre as coisas, sabe? Vendo a vida de outro jeito. Era pra eu estar morrendo de medo, lógico, que isso foi um processo, eu não fiz as coisas assim. Mas, Paty, como é Libertador. libertador? Vitalizante. Como é? Abundante. Como Você quer é? mais? Tem uma Muito frase. mágico. Você me fez lembrar uma frase maravilhosa que tá num livro que chama Ciranda das Mulheres Sábias, se eu não me engano. Chama-se, gente, desculpa, gestante, esquece os Não, nomes. não tem Então, se não problema. for isso, tá tudo bem, né? Mas a frase diz: quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras também vivem. Quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras também vivem. Quando você senta no seu lugar de poder, você dá oportunidade, faz um movimento quântico no universo que vai trazendo todo mundo de volta para os seus lugares também. Então, essa leveza que você encontra hoje, apesar dos desafios e das crenças que com certeza batem às vezes na porta, porque teremos coisas ancestrais, não só nossas, mas bagagens antigas para curar eternamente. Tá? Porque às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, mas eu já fiz aquela terapia da criança interior. Eu falo, linda, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. É pro resto da vida, tá? É a jornada eterna. Tem muita coisa pra gente trabalhar. Mas quando a gente encontra esse lugar, a vida muda. Porque você traz leveza. E essa é uma grande cura do feminino. Porque o masculino trabalha na energia do esforço. O feminino trabalha na energia da dedicação. É muito diferente. Que legal, né? Que legal, gente. E é engraçado porque é perceptível para quem tá próximo, né? E é exatamente o que você falou agora. Eu vejo a Ive de um mês atrás pra Ive de agora, é outra pessoa, sabe? Assim, é realmente mais leve, é mais poderosa. Voltando pra casa, né? Exato. E aí, esses dias eu falei assim pra ela, achei que você ia vir de turbante hoje, né? E aí ela falou assim, mas eu vou vir mesmo, viu? Vou mudar meu cabelo, já pensei uns negócios aí, que não sei o quê. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, que gostoso, né? Você conseguir expor quem você é. Eu sou assim, eu sou negra, eu sou bonita, né? Eu gosto de me amar. Maravilhosa, inclusive. Né? Maravicherry. E aí eu falo, gente, eu acho isso lindo, sabe? E eu acabo ficando feliz por tabela. E é bem exatamente o que você disse. Eu acho que Reverbera. Sim. ao invés da gente compartilhar vírus, que a gente compartilhasse um carinho vírus, né? Um poder vírus. Vírus, né? Alguma coisa que fosse realmente nesse sentido, porque a gente sara, né? A gente cura outras coisas. E esse é o grande chamado da nova era. É cada um se encontrar, se aceitar, abraçar sua luz e sombra e não brigar com ela. Com ela. E levar junto para a construção de uma nova terra. Porque imagina só, quando todo mundo sentar no seu lugar de poder, eu sempre dou esse exemplo, eu falo, imagina só um padeiro que nasceu para ser padeiro, que faz aquele pão divino. Agora imagina só um professor de música que nasceu para ensinar música. E imagina só um jardineiro que ama e é apaixonado em fazer jardim. Aí você vê, o mundo se transforma. E esse é o chamado. Agora, olha que triste. Eu me lembro da época que eu fui escolher o que eu ia estudar na faculdade, que você ia ver qual era a lista de emprego. O que é a lista de emprego? Sim. Então, eu vou escolher aqui com base na lista de emprego. De emprego. Exato. Meu Deus, que desconexão. Da mesma maneira que o sistema escolar, para mim, é a coisa mais defasada do planeta Terra. É o sistema escolar. Onde todo mundo é avaliado da mesma maneira. Mas peraí, linda. Peraí, deixa eu só explicar. Que eu tenho um dom diferente do seu. E você é diferente do meu. E eu tenho curiosidades e assuntos que ressoam mais para mim, diferente de você. E como que a gente quer que todo mundo ali sejam pessoas incríveis sendo ensinadas num sistema onde parece realmente um militarismo. Toca o sino, usa roupa todo mundo igual, todo mundo é avaliado igual. Isso não faz sentido pra mim. Isso não faz sentido. Então, despertar é quebrar esse sistema que não te valoriza. Você não consegue ver quais são os meus talentos. Não, você só olha o que tá ruim. Porque é isso que a escola faz. Olha lá, olha, isso aqui está com nota vermelha, isso aqui você tá quase na borda. Então, você tem que melhorar isso aqui, que você já não nasceu para isso aqui. Mas você tem que melhorar para você ficar bem medíocre. Você ficar medíocre na média, e aí é isso que a gente precisa de você. Pessoas medíocres não vão mudar o mundo.
Só pessoas extraordinárias vão mudar o mundo. E todo mundo pode ser. Todo mundo nasceu para ser. Mas para isso o sistema precisa ser revolucionado. E vou contar uma coisa para vocês. Nós somos aquelas nas quais estávamos esperando. Somos nós que vamos revolucionar essa história. Paty, eu queria que você falasse de espiritualidade pra gente aí, integrando esses 4 mundos. Eu ouvi você dizer que esse é o último aí que você integrou aí. Eu queria que você falasse um pouquinho de espiritualidade, como é que foi isso na sua infância, o que trouxe você para esse caminho? Bom, eu cresci numa família muito religiosa, né? Onde nós íamos à missa todo domingo, onde eu cantei no coral, onde eu fiz catequese, fiz crisma, onde eu li a Bíblia 2 vezes já com meu avô. Meu avô foi teólogo. Meu avô sempre fez um trabalho muito bonito e sempre, dentro de casa, sempre teve essa ancoragem muito cristã. E eu sou muito grata por isso. Porque isso me trouxe uma base e um olhar para a vida de que existe um misticismo. De que existem experiências, né? Porque eu amava estudar e ler as histórias dos santos, né? Dos santos católicos. Eu falava, uau, como eles puderam viver isso, né? O próprio Frei Galvão tem histórias lindas, né? Que foi aí o primeiro santo brasileiro. Então, toda essa bagagem foi muito importante para que eu pudesse, em algum momento, transcender os dogmas e realmente acessar um lugar mais profundo, no meu ponto de vista, né? Que era não seguir os dogmas, mas sim viver o que Cristo, né? O que Jesus já nos convida, que é o amor, né? Que é amar. E tem um livro, inclusive, que chama Conversando com Deus. Eu amo esse livro. Comecei a ler por tua culpa. Ele é maravilhoso. E tem uma pergunta que Deus faz, que ele sempre fala, quando você tiver com dúvida, faz essa pergunta, que é, o que o amor faria agora? Porque o amor é Deus, essa grande consciência. Então, a minha infância me conduziu muito para acessar esse lugar e o autoconhecimento foi me fazendo me perguntar muitos lugares que eu me sentia um tanto limitada dentro dos paradigmas e dogmas. Então, de maneira muito respeitosa, esse processo foi acontecendo. E eu me lembro de um dia, lá na Austrália, no nosso primeiro Natal, estudando lá inglês, o vocabulário do que era Natal. Eu tinha na minha sala pessoas do Japão, Tailândia, Suíça, mundo todo. E tinha um menino que era da Tailândia, que ele não sabia o que era Natal. Nossa. Aquilo foi muito interessante pra mim, porque a minha professora falou, alguém aqui poderia explicar pra ele o que é Natal? E eu falei, eu posso explicar. E foi lindo ver que Jesus, a consciência crística, ela se manifesta independente da sua religião, do seu dogma. Porque toda a postura daquele menino, que ele é meu amigo até hoje, todo o coração e todas as ações dele eram muito ancoradas na consciência crística e ele não fazia ideia de quem tinha sido Jesus. E aquilo foi muito lindo pra mim. Então, foi uma construção na minha vida toda e depois uma desconstrução para acessar um lugar de paz onde tá tudo bem eu não seguir um dogma. Porque eu respeito e amo e honro demais todas essas experiências e elas, sem dúvida, me trouxeram a acessar, através do autoconhecimento e principalmente da meditação, um espaço entre eu e o divino, aonde ninguém consegue chamar ainda o que é esse lugar. Então, o caminho da espiritualidade para mim tem sido esse caminho de autoconhecimento, é um caminho de olhar para dentro, de escutar meu coração, né, de entender qual que é a maneira mais elevada de tomar aquela decisão. E eu sempre me pergunto, o que o amor faria agora? Então, isso para mim é viver a minha espiritualidade. É trazer o amor como meu grande mestre e, claro, olhar para os grandes exemplos que a gente teve no mundo. Então, sem dúvida, Jesus foi um grande exemplo, segue sendo essa grande consciência, assim como o Buda tem uma história linda, assim como tantos outros homens iluminados que passaram pela Terra. Não estou comparando eles, né? Porque as pessoas não é desse lugar de comparação, porque a espiritualidade e o amor não se manifestam no lugar de comparação. Ele se manifesta num lugar onde nós somos plural,
E eu vejo hoje a espiritualidade de uma maneira plural. Então eu consigo olhar para os budistas e respeitá-los e amá-los e visitar o templo deles e desfrutar daquela beleza que habita ali. Da mesma maneira que eu consigo ir num templo hindu e desfrutar daquele respeito e amor que eles têm por Krishna e por Ganesha e por outros grandes deuses. E da mesma maneira que eu visito o Santuário de Aparecida, que foi minha primeira grande casa, e consigo sentir uma conexão magnífica com a minha mãe divina, que é Nossa Senhora. Então, hoje, olhar a espiritualidade de uma maneira plural trouxe muito mais sentido para mim. Porque eu encontrei uma única verdade em todos esses dogmas, que é a verdade do amor. Então, para mim, esse é o caminho que faz sentido no meu coração. E é lindo porque eu acho que se as pessoas pensassem sobre isso, sobre que Deus, o que Jesus nos ensina, que é o primeiro mandamento, né? Sobre o amor, a gente não ia ter a intolerância que a gente tem religiosa hoje. Na minha visão, a maior intolerância religiosa é a ignorância. Porque quanto mais você conhece, mais você respeita. E eu acho que é isso que as pessoas precisam, né? É de respeito. E eu acho muito bonito quando a gente fala de espiritualidade, porque é algo além, né? É algo que se pratica, que se vive. E é o que Deus nos ensina. E eu acho que quando as pessoas pararem de pensar muito sobre isso, sobre os dogmas, em relação você é de que religião? Então, isso a gente não concorda, ou a gente não pode estar no mesmo espaço, ou isso não, isso é feio, isso é ruim. Isso... Quanto mais as pessoas forem falando esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento, esse tipo de intolerância, mais elas vão dizer quanto ignorantes as pessoas são, ou como nós somos, né? E eu sou muito a favor disso, do conhecimento. Eu tenho um marido que é incrível em relação a isso de espiritualidade, e eu aprendi muito com ele por isso, porque a gente lê muita coisa, e sempre que a gente pode, a gente conversa e conhece para ouvir as pessoas. E quanto mais conhecimento se tem, mais amor você recebe, mais amor você dá. Eu acho que parece, né, simples, não é? Porque a gente sabe que o amor constrói, mas a gente não usa isso a nosso favor, né? Pra gente, como ser humano, como essência, como se buscar, pro outro, né? E quando a gente começa a descobrir como é prazeroso e fácil, vai indo mais leve, né, Paty? Acho que você vai conseguindo contagiar e dar leveza e respeito de uma forma tranquila. Porque a gente fala muito em relação à intolerância, a julgamento, e às vezes eu falo isso para as pessoas, fala muito mais de quem julga do que de quem é julgado. E é bem isso, né? Sem dúvida, eu acredito que esse lugar de certo e errado, a cada dia estamos tendo a oportunidade de tirar esses véus da ilusão. Porque certo e errado é ponto de vista. Como eu poderia dizer para esse meu amigo da Tailândia que ele está errado há 20 e poucos anos da vida dele, porque ele não sabe o que é um Natal, sendo que ele era uma das pessoas mais generosas e amorosas que eu tinha experienciado e vivido ali por meses. Então, tudo isso vai trazendo para nós essa pergunta: o que é certo e errado? Né? Alguém um dia estabeleceu que isso é certo e que isso é errado. Então, é consultar o nosso coração ao invés de consultar esses mandamentos escritos, né, por nós mesmos, que somos limitados, que temos muitas crenças limitantes e carregamos muitos véus ainda. Então, hoje, aquela frase que eu já esqueci quem disse, mas que fala que só sei que nada sei, é muito verdadeiro, assim. Eu sou um espírito livre, fazendo uma experiência aqui na Terra, e essa jornada é rápida, é única, e eu quero experienciá-la na sua potência. Então, os dogmas muitas vezes eu vi como um lugar pesado, como um lugar imposto, como um lugar de desconexão. Porque eu não sentia um livre-arbítrio real, sendo que tudo que eu mais acredito hoje, quanto mais eu acesso esse lugar do amor, eu vejo essa liberdade. Então, é um caminho um pouco contraditório, mas que exige de nós muita coragem de olhar para dentro e se escutar. E a meditação foi esse grande portal para mim de conhecer essa pluralidade e a espiritualidade. Meditar, silenciar, olhar para dentro e poder realmente discernir o que faz sentido para mim.
Será que realmente aquela pessoa tá certa? Será que aquela tá errada? E aí eu fui dissolvendo esse lugar. Eu dissolver o lugar do ego, o lugar do julgamento, o lugar do certo e errado. E entender que não tem, tá todo mundo fazendo o seu melhor. Todo mundo tem uma intenção positiva por trás do que faz. Né? Até os atos mais absurdos que a gente vê no mundo, dentro daquela pessoa existia dentro dela uma intenção positiva, dentro da crença e da realidade que ela tem. Cabe a mim respeitá-la. Então, não faz sentido hoje a gente não sentir. E eu acredito que a espiritualidade é o caminho do sentir, de voltar pro coração e você sentir que Deus, ele habita dentro de você. E é muito bonito isso. Como é que é compartilhar e ouvir tanto, né? Compartilhamento de histórias, de vida, coisas ruins, né? Tristes, pesadas. E sentir que as pessoas estão começando a despertar, porque existe, né? Fala pra mim que existe. Que existe Diz uma... que sim. Diz que sim, não me diga não. Que existe uma grande parte das pessoas, eu acho que as pessoas estão começando a olhar pra si, a olhar pro outro de uma forma diferente. Você sente isso? Você acha que isso está acontecendo? Como é que é quando você dá suas mentorias assim? Eu acredito plenamente que a gente está vivendo um momento único no planeta e que nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos encarnar nesse tempo e espaço divino de uma grande transição. Então, acredito sim que é um momento onde os véus caem e a gente vê a realidade, a verdade. E a verdade, às vezes, nos cega. É difícil, às vezes. Eu não gosto de usar essa palavra. Mas, às vezes, em situações pontuais, é difícil olhar e ver por quanto tempo fomos enganados, o quão fomos cegos, o quanto tiraram o nosso poder, o quão enfim, mentiram pra nós. Então, assim, eu acredito sim que a gente tá vivendo uma grande transição planetária e que essas doenças como ansiedade, depressão, crise de pânico, são grandes chamados para um despertar interno, para um renascimento, para voltar para casa, para voltar para a verdade, para sair desse sistema, parar de ser um robô, parar de corresponder à expectativa dos outros. E, sem dúvida, é um dos momentos mais divinos, eu acredito, que a gente está indo para uma nova era. E quando você me pergunta como é ouvir as histórias tristes, né? Não vou negar que tem algumas histórias, né? Como terapeuta, como mentora, já ouvi muitas histórias e algumas realmente são aquelas que você fala, uau, eu nunca imaginei que isso fosse real. Mas no mesmo momento eu me lembro e eu acredito que tudo tem um propósito. Então eu confio tanto na grande consciência divina de que assim, tá tudo bem. Aquilo foi os contratos e as escolhas que esse ser escolheu e é a maneira mais evoluída que ela está escolhendo de experienciar aqui. Então, é respeitar que todos nós fizemos escolhas antes e que, por mais que às vezes seja difícil da gente aceitar ou olhar, existe um propósito divino. Estamos todos sendo guiados. Então, eu acredito muito nisso e isso me traz paz no coração. Quando eu escuto histórias de crianças, de mulheres já hoje, mas que foram abusadas na sua infância, por próprios familiares, por amigos, né? Por muitas histórias distorcidas e tristes que você fala, como pode o ser humano ser capaz disso? E aí, naquele mesmo momento que eu julgo, eu busco acessar dentro de mim um lugar de amor incondicional e entender que existe um propósito. Aquele ser e aquela alma tem algo a aprender com isso. E que eu vou estar aqui para assessorar e contribuir da maneira mais amorosa que eu puder, acolher e ajudar essa pessoa a encontrar o caminho dela de volta para casa. É tão lindo ver a cura e a transformação de quando essas pessoas se reconciliam com as suas próprias histórias. É tão incrível, é tão lindo que assim, vale a pena demais passar às vezes horas depois daquele atendimento, mantrando, meditando, às vezes tomando um banho de mar, para realmente se purificar e se desconectar e entregar aquele momento, porque é lindo ver o que acontece depois. Gostoso. A gente tem uma coisa aqui que a gente pergunta sempre música preferida, porque a gente aproveita a voz Maravicherry de Yves Delisle. E aí, pra de repente cantar um pedacinho com a gente. Tem alguma música que você goste muito de ouvir em algum momento específico, algo que te lembre?
Tem algumas músicas. Confesso que, assim, minha música favorita hoje é o Silêncio. Sendo bem honesta. Eu sinto, inclusive, muita falta do silêncio. Porque nós, latinos, brasileiros, né? Nós somos... Mas sabe aquela música do Trem-Bala? Aquela música que a vida é trem-bala, que a vida é... Sabe qual é? E eu vou te falar que eu acordei hoje pensando em você. Olha aqui, que doido. Com o refrão, segura o teu filho no colo. Que é exatamente essa música. Ai, que lindo. Paty. Que lindo. E vou te dizer que ela acabou de chegar aqui de volta. Inclusive, era a música que eu encerrava um workshop, que foi, assim, meu primeiro curso que eu criei, do começo ao fim. E era a música de encerramento. E agora vocês perguntando, me veio assim, poxa, essa música, ela é muito linda. Ela é linda. Nossa, que bonito. Você vai dar uma palhinha pra gente? Eu tenho que caçar aqui. Tem que caçar um Eu tenho que trecho. caçar um Nossa, é trecho. muito linda. Nossa, eu fiquei até emocionada, porque foi a primeira coisa que eu Você pensei hoje. jura? Que lindo. Eu pensei em você hoje, e aí veio, né, a música no Trem-Bala, né? Daí é o Trem-Bala parceiro. Só que na parte que eu pensei em você, eu acordei hoje, falei assim, hoje é com a Paty, a gente vai gravar com a Paty. E aí veio na minha cabeça, segura o teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Isso mesmo. É, que a vida é trem-bala parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Que lindo! Nossa, que gostoso! Isso é sintonia? O que é? Estamos em ressonância, estamos todas conectadas. Que gostoso. Paty, acho que dá pra gente ficar horas, a gente quer bis, tá? A gente quer uma próxima já. Eu também já quero. Mas eu quero te desejar todo o amor do mundo. Que essa sua fase nova, esse seu renascimento, seja incrível, abençoado. E a gente quer... Falta pouco pra nascer. Né? Falta tão pouco. Vai ser lindo. E te agradecer mais uma vez por tudo que você faz por nós, tudo que você já fez por mim e ainda vai fazer mais. Porque provavelmente a gente ainda vai conversar muito nessa vida sobre muitas coisas. Afinal de contas é uma vida, né? A gente não vai conseguir sarar, se curar, transformar tão rapidamente. É aos poucos que a gente vai se entendendo. E obrigada por me fazer entender tudo isso, viu? Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Ai, maravilhosa! É sempre uma honra, assim, compartilhar tempo e espaço com você. Tão especial, tão cheio de luz, uma missão tão linda de comunicar para a vida, tanta coisa linda. Então, muita gratidão por ter me convidado, ainda mais nesse momento tão único da minha vida. Tenho muita coisa para compartilhar, então, por favor, podem me convidar de que eu vou contar. E foi, assim, uma alegria linda estar com vocês duas. Vocês são lindas, maravilhosas. Gratidão. Que energia boa. Obrigada, Paty, por trazer tanta luz pra gente, tantos ensinamentos. Estava aqui falando para como é gostoso ouvir a Paty falar. Tantos ensinamentos, tanta coisa boa. Muito obrigada pela experiência maravilhosa Que pra delícia. gente hoje. Gratidão, foi muito bom. Gratidão. Amo vocês. Até a próxima. Até a próxima. E você de casa, não esquece, se inscreve no canal, segue a gente, ativa as notificações, os contatos da Paty também aí, já aproveita pra seguir, fala que viu aqui no Maravicast, certo? Porque a gente, assim, termina por hoje, mas daqui a pouco já tem mais. Beijo. Tchau, tchau.